senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Aqui você já sabe, o assunto é direto ao ponto, então, claro, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, levando informação para o máximo de pessoas. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, jornalista Bruno Rodrigues. Fala, Dan, mais uma, meu amigo querido, pra gente tocar esse 2026 e falar de prevenção, saúde, conscientização, porque a gente tem uma cidade que é muito quente, faz muito calor por aqui, e aí isso é propício para aparição de mosquitos, a Exit, mas não sou eu que vou falar sobre isso. A gente está trazendo aqui dois especialistas, dois caras que estão no dia a dia, no combate, manjam do assunto. Exatamente, para a gente falar da campanha contra a dengue. Estou aqui com o Fernando Henrique Simão e também com o Felipe Machado, ambos supervisores das zoonoses. Eu vou começar pelo Fernando, né? Que ele já é experiente, já esteve aqui no nosso primeiro podcast. Ele vai falar um pouquinho sobre a biografia dele, tipo, depois você fala a sua, pode ser? Fernando, o Fernando tem um apelido que é o Ratão, né? Se vocês quiserem, ele até explica pra vocês. É difícil pra mim chamar de Fernando, viu? Por isso até que eu tô sorrindo aqui. Conta um pouquinho sobre a sua história, tempo de prefeitura, como é que é seu dia a dia nas zoonoses e depois passa pro Felipão pra gente conhecer ele também. Ô Bruno, Danilo, é um prazer estar aqui novamente, né? Segunda vez que estou aqui. Eu vou fazer agora em abril 19 anos, né? De casa, de prefeitura, 19 anos de zoonoses. O meu cargo de origem é agente, né? Agente de vigilância sanitária, que é a nomenclatura dele, mas é o mesmo agente do controle de endemias. Faz as visitas, verificação de imóveis, de dengue e outras pragas, por assim dizer. Então, eu entrei em 2007, desde então, estou como supervisor de área de saúde vai fazer 5 anos. Estamos aí na gestão das zoonoses para tentar controlar e prevenir aí várias doenças, dentre elas as transmitidas pelos mosquitos. Perfeito. Vocês estão? Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite aí de participar do podcast. Estamos aí, desde 2003, direto a cara terceirizada, as equipes de campo lá da zoonose. Já passei por diversos setores lá dentro, assim como o Fernando, sou agente de vigilância sanitária. Estou como supervisor de equipe no momento, né? E temos aí um pouquinho de experiência de tanto dano geladeiro nesse tratamento, como o Fernando falou, que a zoonose trata, né? É bem amplo o nosso leque, mas o que a gente puder informar a população e puder ajudar, a gente está sempre tentando colaborar. Perfeito. Bom, a hora que você conhece os nossos convidados, a gente vai abrir nossas rodas de perguntas aqui dizendo o seguinte, né? A gente iniciou, né, a campanha contra a dengue em 2026, né, uma campanha anual, todo começo de ano a gente começa bombando com divulgação e tudo mais, e até a data desta gravação, a gente não tem nenhum óbito na cidade, né, e também tem pouquíssimos casos. Isso significa que a gente abriu a campanha de maneira preventiva mesmo, né, não com essa questão de correr atrás do prejuízo, né, Fernando? Sim. Felizmente, né, a gente não está nesse momento com um alto número de casos, né, esses casos eles não cessaram, mas eles estão em um número bem menor, então a gente está trabalhando bastante, está conseguindo trabalhar bastante na prevenção. Isto é, a gente está chegando antecipando o mosquito. Quando nós estamos no tempo sazonal, na época do aumento de casos da dengue, acontece a gente trabalhar essas áreas com maior número de casos. Então, algumas áreas acabam ficando em segundo plano, porque a gente já direciona para o controle, porque são áreas em que tem a transmissão mais intensa, que eu preciso eliminar esse mosquito, porque se eu tenho a pessoa doente, eu tenho esse mosquito contaminado. Então eu vou lá, nós vamos lá, né? As equipes fazem as vistorias para eliminar a fase larvária, se necessário, se possível, a nebulização para eliminar a fase adulta, mas a prevenção é importante, é primordial para evitar, porque a gente antecipa a doença. Nós vamos antes remover esse criadouro e que possa gerar uma larva, que possa gerar um mosquito, que possa infectar os moradores. Perfeito. E a ação é contínua o ano todo, né? A gente tem a campanha para alertar, fazer essa ampla divulgação, mas vocês não param, né? A gente chama de campanha, mas ele é ininterrupto. O combate à arbovirose especial, a dengue, a zoonose nunca para de executar.
Independente como o Fernando falou, tubeiro hexagonal ou não, a gente foca o trabalho em um outro setor, um outro objetivo, mas o trabalho é contínuo. Nós somos nunca para de trabalhar em cima para combater tanto o vetor, né, a formalada contaminada, como o Fernando citou, e principalmente a remoção de criadores, que tem que ser o foco principal. Se não tem criador, não tem o vetor, não tem a tolice. Por isso que o foco é principalmente na remoção de criador. Muito bacana. O munícipe que está nos ouvindo lá, a gente sempre fala zoonoses, enfim, acaba até misturando, né? O que a zoonose faz ou não faz. Aconteceu uma situação, liga para a zoonose e de repente não é exatamente o caso de vocês. Explique para nós um pouquinho qual o trabalho da zoonose e a importância desse trabalho para o munícipe. Perfeito, Daniel. Essa pergunta é sensacional. Porque assim, quando a população, até culturalmente, né, não só Sorocaba, o Brasil inteiro, tem na mente zoonoses, imagina cão, cachorro, o dia carrocinha, a folclórica carrocinha. Então, não. Hoje em dia, Sorocaba, em outras cidades, estados do país, eles têm então, um setor direcionado para o bem-estar animal. Nós temos aqui em Sorocaba, pela Secretaria do Meio Ambiente esse setor. Exato. Então, você que é um animal que nojinho, é maltratado, abandono na rua, você tem bem-estar. As zoonoses, ela faz a prevenção e o controle de doenças transmitidas por animais, sejam eles invertebrados, né? Sejam eles animais domésticos, para os seres humanos. Então, através de notificações das unidades de saúde que vêm até nós vamos verificar essas pessoas que tiveram algum agravo. O que é esse agravo? Uma doença transmitida esses animais, ou dengue, ou algum acidente, uma mordedura de cachorro. Aí sim nós entramos, né? Por conta da prevenção de raiva, ou uma picada de escorpião. Aí, dentro dessas notificações, a gente faz as visitas para tentar, nesses imóveis, fazer a investigação onde foi e tal, para tentar eliminar esses animais transmissores de doenças e acidentes. Muito bom. Feito o dia a dia ali da visita, o que vocês executam? O que vocês fazem exatamente? Tá com quando aqueles agentes de verdinho ali, o que eles vão fazer aqui em casa? O que vocês fazem? O pessoal chama o pessoal da BIM, os agentes de campo, né, que fazem o controle. E eu trabalho casa a casa, junto com o coordenador de campo, né, que vai, sempre uniformizado, é sempre importante ressaltar isso daí, devidamente uniformizado, o crachá. Vai bater literalmente casa a casa, a fim de adentrar aquele imóvel, né, passar informações com o proprietário, tentando diminuir o máximo a possibilidade daquele imóvel conter o vereador. Quando ele pode, ele já retira no momento, se o proprietário permitir, ele já faz a remoção. Se for um criadouro que não possa ser removido, ele vai gerar uma notificação, onde vai dar um prazo para o morador adequar o imóvel dele, entendeu? Qualquer dúvida que ele possa ter, a gente está apto a explicar, se não a gente tem o nosso telefone de contato também, mas tudo que o morador precisa saber, a gente vai passar para ele, todas as queridas do imóvel, por isso que o ideal é sempre receber, a fim de evitar que aquele imóvel possa ter um criador. Se o município tiver com dúvida, né? Tá vendo um rapaz ali da camiseta verde, mas ele quer conferir se é ou não. Tem algum telefone? Tem. Pode ligar para nós, 3229-7333, 3229-7333, e informar o nome que essa pessoa está se apresentando, verificar o crachá dela, perguntar o nome do coordenador de equipe dessa pessoa, que daí informar o endereço, tá? Que daí nós vamos verificar, porque a gente tem a planilha, né? De onde são os locais, as ruas em que as equipes estão, e a gente faz a conferência. Você vê, né? Porque existe a burocracia, existe essa checagem até da malandragem que existe, né? Exatamente, essa pergunta que você fez foi essencial, porque o munícipe que está nos ouvindo lá, às vezes tem aquele receio de receber a pessoa por vários motivos. Um deles é, de repente, vou abrir aqui e vou tomar uma multa. Não tem nada a ver. Isso é o cuidado, né? E o pior é que, infelizmente, diante de que tem acontecido endemias e tudo mais, nós temos, infelizmente, a malandragem, né? Eu gostaria que falasse para nós, Felipe, diante disso, como costuma ser, lógico que não vai ser exatamente igual, né? Mas como costuma ser uma abordagem de um agente comunitário ali da saúde para esse município, para que ele tenha já a ideia desse padrão, né? Caso ele ainda tenha essa dúvida, como o Bruno fez a pergunta aqui, tem um número de telefone para tirar dúvida, para não deixar a saúde deixar claro. Ele está lendo no telefone, ele pode solicitar a presença do coordenador de campo, que vai no veículo da prefeitura, que está devidamente adesivado, então ele pode até pedir o coordenador vai
encostar o veículo lá, vai se apresentar, e mesmo assim, se ele quiser ligar, como o Fernando falou, a gente também passa, confirma o nome do agente. E a visita, primeiramente, ele vai se apresentar, vai explicar o que ele está aqui do local, o que ele está batendo no imóvel. Ele vai pedir para fazer a visita tanto na parte externa como interna. Lógico que o morador pode optar, não, só quero no quintal, mas o ideal é que faça tudo, porque muitos criadores estão dentro dos imóveis. Ele vai solicitar fazer essa visita. Tudo ele vai pedir a presença do morador junto. Então, sempre o proprietário vai estar junto ao agente, ele vai apontar onde pode ter ou não algum problema, onde pode ou não, ele possa ou não mexer. Para de planta, por exemplo, ele pode pedir para remover. Certo. O morador pode, no momento, já autorizar, ou seja, falar, não, é da minha esposa, eu não posso mexer nisso daqui, aí pode ser que gere, como eu te falei, aquela notificação, porque tudo aquilo que a gente não conseguir resolver no momento da visita, ele não pode deixar para trás. Entendi. Então, mesmo se for ordem da esposa, não tem jeito. Então a gente não faz nada contra a vontade do morador. Isso é claro. Então o morador pode ficar tranquilo que, independente dele autorizar, ele só autoriza a vistoria. Esse caso de denúncia ali, que nem essa espontânea casa a casa, vocês estão fazendo o trabalho preventivo. O vizinho denunciou, falou, ó, que tem criador que eu já entrei lá e vi que a geladeira ali tem uma gavetinha ali, tá cheio d'água ali. Então, como é que é a abordagem daí? O agente vai fazer a visita por completo, mas ele pode tentar insistir se ele já tiver alguma informação. Por exemplo, ó, ou algum vizinho pode falar, tal casa tem uma piscina que aparentemente é com a casa suja. Ou a gente não consegue ver isso da obviamente, mas do imóvel a pessoa avista a casa do vizinho. Isso é comum acontecer. Ele vai pedir para pôr essa piscina, o morador pode se recusar ou não, a gente espera que não, ele sempre permite a visita do agente. E o agente verificando se tem a presença ou não de larvas, porque independentemente da piscina estar em uso ou não, ela tem que estar sendo tratada. Sim, que ela não tem que estar clorada. Então, mesmo que ele esteja no inverno, ele não quer esvaziar a piscina estando tratada, não tem problema nenhum. Tá. Isso é um criador que a gente não vai gerar uma notificação porque ela está tratada. Mas é comum, às vezes, um vizinho apontar alguma coisa, por medo, por receio também de ter um criador próximo à casa dele. E mesmo a questão dos terrenos que vocês notificam, né? Não chega já anunciando e tal, né? Um avisa primeiro, né? Uma casa aí. E isso, até pegando o gancho, o intuito da Zona Rosa não é gerar uma renda, não é multar. O indústria da multa Não é não é multar. E isso, infelizmente, é um mito que Exato. Nós temos nossa lei, as ações de visita são amparadas por essa lei municipal, né? E, no caso da denúncia, a gente faz a vistoria. Mas, caso haja alguma irregularidade, o objetivo é sanar essa irregularidade, conversar, orientar. Uma notificação, ela serve para que, dentro de um prazo estimado, para que aquele mosquito não se desenvolva vários mosquitos, que não amplie a transmissão sobre a transmissão. O intuito é sanar o problema, resolver o problema, seja no criador de língua, de escorpião, resolver. Nós temos, né, a aplicação do auto como ferramenta, mas antes de chegar nesse estágio, a gente tenta É que o era uma coletiva, né? Não é uma coisa assim, se eu deixar tudo sujo aqui, ou deixar água parada aqui, é problema meu, então, não é problema seu. É problema de todo mundo. O problema da dengue, infelizmente, é um problema nosso. Sim, é exatamente isso. E aquele local que está sendo recebendo essa notificação é o local onde o morador está em maior risco, ele está mais próximo para ser criador, entendeu? Então, o intuito é preservar a saúde deles. Até diante disso, a visita da equipe costuma ser preventivamente somente, ou normalmente vocês vão onde já tem alguma suspeita? Então, o ideal, né, de ter um trabalho de rotina que a gente faz, com o ideal de tentar visitar pelo menos a cidade toda, passando sempre repetindo as mesmas orientações, mas é necessário que chegue a população sempre as mesmas informações, ter o cuidado com o quintal, manter tudo organizado, não deixar um objeto que possa ser descoberto e possa virar o criador. Mas sempre que a gente tem os casos positivos, né, que, como o Fernando comentou, a regra sazonal que está muito positiva, a gente foca as ações ali. Aí é um trabalho um pouquinho diferente, porque aí tem uma outra equipe, que é a equipe de desenho, que vai fazer o trabalho pós daquela remoção. Uma outra dúvida que a população tem, assim, em que caso você chama, porque vou chamar a nebulização já para ver aquele fumacê e tal. Tem um caso específico para isso, né? Primeiro tem a educativa e o fumacê tem uma situação específica? Sim. Sempre quando há alguém doente naquele raio, naquela área. Sempre há. Nunca de forma preventiva. Porque se tem alguém doente, como eu já disse, tem mosquito contaminado, tem mosquito com dentro. Então,
E nunca ela é feita, né, a nebulização, nunca é feita sem o controle de criadores. Primeiro vai a equipe, realiza esse controle de criadores, igual o Felipe falou, a remoção de qualquer tipo de objeto que acumule água ali, ou a orientação ao munícipe, né, para que mantenha daquela forma. Aí você acaba com a fase larvária. O inseticida, é muito importante frisar isso, o inseticida ele não mata, o inseticida da nebulização, que a gente chama, né, que faz aquela névoa, ele não mata a fase larvária, ele só mata a fase adulta. Então aí é um complemento da vistoria. Então é importante, até culturalmente, até comportamento, a gente chega em algumas residências, né? O pessoal, não, essa visita, a visita de casa a casa, isso não adianta nada, porque adianta o veneno. É o contrário. Se eu não fizer a visita, se eu não remover aquela fase larvária, se eu apenas aplicar o inseticida da nebulização para matar a fase adulta do mosquito, vão sobrar os recipientes com larvas que vão gerar mais mosquitos daí. O mais eficaz é a prevenção dele. E aí a gente vê, olhando do lado de cá, de uma forma mais leiga, né, como o cidadão que está nos ouvindo lá, a gente tem essa impressão de fato que não, na hora que fizer aquela fumaça toda ali, aí a gente mata todos os... E tá vendo? Por isso que é a importância, né, Bruno? E tá inscrito no nosso canal, de dar o joinha e compartilhar para você ser informado, na verdade. Essa é uma ilusão, na verdade, vamos assim dizer, do cidadão, porque ela vai matar somente a fase adulta. E essa fase larvária depende muito aí do cuidado. Agora, diante dessa pergunta, eu gostaria de emendar diante desse assunto, uma pergunta que parece que a gente bate sempre, parece ser muito maçante, mas é extremamente importante. Quais os perigos da dengue e como prevenir? Porque a gente fala tanto de dengue que dá a impressão, sei lá, acho que o cidadão comum pensa assim, lá naquela época tinha uma doença tal, e com a vacina isso acabou. E parece que a dengue é a mesma coisa, e não é uma realidade. Ela continua, infelizmente, ceifando vidas. Fala para nós ainda da importância do perigo que representa a dengue. É muito importante, porque nós tivemos 2 anos, né? Muito difíceis para nós no combate à dengue, né? Nós tivemos 2024 e 2025 com um alto número de óbitos, entendeu? Então, é uma doença que pode levar ao óbito. Nós tivemos os dois somados, 2 anos aí, 2024, 48 mil casos, o ano passado 14 mil casos. Então aí a gente teve aí 62 mil casos somados os 2. É muita gente. É muita gente. Então você fica você fica muito mal. É dengue, é perigoso mesmo. Desidrata ali, né? Ele desidrata. Então você não levanta, você não sai, você faz nada. Tem 2 minutos de plaquetas. É um risco muito grande. Você corre risco de morte ali. Então, a prevenção é para diminuir esses casos. A mobilização, a campanha é para diminuir. É aquele preceito da propaganda, é sempre deixar a marca exposta. A nossa marca é o combate à dengue, é o combate, acho que é o combate ao mosquito que transmite essas doenças. Então, por isso que dá importância da mobilização. Sempre manter esse tema em pauta, para que as pessoas não esqueçam, para que sempre lembrar, estou com 10 minutos livre aqui na residência, vou fazer a minha vistoria. Aquele pente fino, a gente fala, verificar qualquer tipo de objeto que possa parar. Então, considerando esses 2 anos difíceis, até anos anteriores, é primordial realizar essa vistoria, fazer essa combate, A gente tem umas imagens chaves, assim, né? Questão a cuidado da doença da língua, pneu com ar, não sei o que, a garrafa. Mas o que no dia a dia que vocês veem, assim, que vale a pena chamar a atenção da população, que você fala, ó, tira a água disso aqui, deixa limpinho, blá blá blá. O pneu ele foi bastante famoso, né? Tinha muito São Preto, pneu, mas na verdade, tudo aquilo que possa parar água, ele pode se tornar um criador. O que acontece? Quando no começo das propagandas dava a entender até que eram casas mais pobres, de muro de lixo. O que não é verdade. Pô, por causa da piscina, né? Piscina, de condomínio, casa grande que tem a calha muito alta, dificilmente a pessoa faz manutenção e às vezes aquele criador perdura por muito tempo. Bromélias, que é muito comum em cada condomínios, às vezes tem bromélias. Então tudo aqui, independente de ser um pneu ou ser um plástico, um balde no quintal, aquilo está passível de acumular água, aquilo está passível de se tornar um criador.
Eu queria só fazer uma adenda na questão da doença que o Fernando comentou, do risco da sua veia óptica, que é uma doença que ela não necessariamente ataca um grupo específico ou tem comorbidade. Em superior de choque, no passado a gente teve perdas, pessoas muito novas, pessoas saudáveis. E é uma doença que realmente, quando ela vem, a gente tenta fazer o tratamento, parte médica, tudo, mas infelizmente o risco é grande. Já o Ministério da Saúde ele preconizou a administração da vacina para o público de 10 a 14 anos, né? Então não é à toa também, eles tiveram o critério científico deles para fazer as coisas para esse público. E a gente espera que com o passar do tempo, os anos, seja liberado para todo mundo. Diante dessa situação, né, que a gente vê acontecendo anualmente, vocês têm notado na população uma melhora no caso da equipe? Tem sido receptiva ou ainda existe resistência? Depende da região, que é uma região que tradicionalmente tem mais resistência a receber. E o morador, às vezes, ele alega de novo, a gente vai ouvir essa mesma coisa. Então, você imagina, se o morador recebe uma visita a mesma coisa, ou a gente, de repente, aquilo o dia todo. A gente vai fazer aquele trabalho na paciência, vai caprichar, vai falar realmente todas as informações. Então, não tem, assim, muita novidade. É o que a gente parte sempre na tecla, a remoção do vibrador é o carro-chefe, tem que ser. Porque a ADFI, né, o fumacê, ele é só quando realmente necessário. É a remoção do vibrador que é o carro-chefe, que é o mais importante. Então, bate sempre na mesma tecla. Receba as equipes, você tem todos os meios de comprovar que aquele é um agente da prefeitura. Receba as equipes. Usa as recomendações. É muito comum te retornar e-mail nos mesmos imóveis e recordar os mesmos problemas. Fala porque está sempre acontecendo, né? Aí tem alguns medidores, né, que a gente consegue se basear da situação da cidade, que um deles é o ADL, né? Sim. A densidade larval, como é que é o nome? A variação de densidade larval. Perfeito. Explica pra gente, Fernando, por favor, como é que é essa medição e qual a importância de ter esse índice, né, para se basear e nortear aí nas ações. O objetivo do ADL, né, são visitas a imóveis, além de fazer as orientações, além de remover os criadores do mosquito, eles vão coletar e trazer para nós essas larvas de mosquito, para que nós possamos fazer o levantamento da porcentagem de imóveis com larva em relação àqueles imóveis trabalhados. Então, daí a gente tem uma noção de infestação do mosquito na cidade. Essas visitas, eu não sou eu, sou olho, o Felipe não é morador. Você vai lá, essa do ADL é um sorteio que é realizado para manter aí um modo aleatório da coisa. É uma casa sorteada pelo sistema. Não é o local que eu estou falando, porque eu sei que lá eu vou achar. Não, o sistema sorteou, é esse modo que vai ser visitado para coletar essa larva. Daí, dentro desse levantamento, a gente starta algumas ações. Por exemplo, de prevenção agora, nós estamos trabalhando as áreas onde o ano passado, nos levantamentos do ano passado, deu os índices maiores. Então, ele ajuda a gente a concentrar os esforços na prevenção depois. E ele dá o índice, ele dá um norte para saber, que vem agora de janeiro, para saber mais ou menos como é que vai ser essa época do ano, como que a gente tem que se planejar, com relação a isso, já montar as equipes para trabalhar final de semana, já saber quantas equipes, que local que eu posso deixar disponível. Quais as regiões que vocês vão concentrar os profissionais para trabalhar essa questão preventiva. Exatamente. É importante para você não desperdiçar o seu tempo, o seu efetivo, um lugar que já está mais resolvido ali e um outro que está crítico, você não sabe. Então é legal esses indicadores de cada sítio, né? Exatamente. Sim, com certeza. Ok, você que está nos assistindo aí, imagino que você tenha se inscrito no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, não é, Bruno? Não perde tempo. Dá aquele joinha, compartilha com toda a família. Aqui você sabe, a gente fala de saúde, fala de esporte, fala de tudo que a Prefeitura Municipal oferece para os munícipes aqui. Aliás, você da região metropolitana também é muito bem-vindo no nosso podcast. Aproveitando aqui, a gente falou sobre esse assunto, quero reforçar esse recado para você. O assunto da dengue pode parecer até a princípio meio chato, mas de novo, essa mesma história, de novo vão me visitar, como o Felipe falou aqui, né? Poxa, mas de novo na minha casa isso não resolve. Gente, é a forma que a gente tem de combater. É sempre falar e a casa, que às vezes é reincidente, chega lá, o problema é o mesmo, continua, só mudou, digamos, aqui o exemplo do pneu, né? Se de repente o rapaz, ao invés de eliminar o pneu, ele só mudou de lugar, não adiantou nada, né? Tá bom. Diante disso, só para o cidadão lá entender
a respeito do mosquito da dengue, fala um pouquinho para nós como que é, quanto tempo leva mais ou menos aí, desde o mosquito ali botar suas larvinhas até ele se transformar nesse mosquito. O famoso quanto ele alcança de boa ali. De voo, exatamente. Que tem aquele medo, aquela coisa, não, porque eu ouvi dizer que o mosquito não vai acima de 4 metros de altura. Eu ouvi falar disso várias vezes, né? O mosquito, ele tá bem, o Aedes, ele tá bem adaptado ao meio urbano, entendeu? Então ali, do momento que ele depositou, ele tá bem adaptado ao meio urbano. Então qualquer recipiente artificial, que a gente chama, né? Um pratinho de planta, a vasilhinha do animal, que você deixa ali todos os dias, só completando a água. Então qualquer recipiente pode se tornar um predador. Então a partir do momento que ela deposita os ovos ali, e a 12 dias você tem um mosquito adulto. Caramba, 12 E ele bota água limpa, né? Não tem se ele vai de água suja, vai de água limpinha, olha isso, né? É água limpa. É água limpa, tem um pouquinho ali de uma sujidade na folha, mas é água limpa. Água ali também. Não é água corrente, é água parada. Então por isso que às vezes as pessoas confundem, porque o córrego. Em vez de você vir aqui na nossa residência, tem que ver o córrego, o rio, não. Os rios, os córregos, os lagos não são criadores desses mosquitos. Ele prefere água limpa, parada e de preferência artificial. É quando eu digo de preferência porque a gente tem, que no Felipe citou as bromélias, a pessoa está na casa e tal, mas eles não são, lagos e rios não são de outros mosquitos, mas não do Aedes aegypti. Então aquele recipiente com água do pet ali, se ele largar lá, 12 dias você tem um mosquito picando. E a fêmea, por um modo assim de evolução de sobrevivência, a fêmea ela nunca deposita todos os ovos num criador só. Ela vai espalhando. Por uma questão de disseminar mesmo a espécie. Então ela põe um número de ovos aqui, vai ali mais alguns metros, acho que outro criador, esses ovos assim, deposita na parede do recipiente, não põe no meio para não ficar boiando, para não ter pelo. Os ovos ali bem pedagógicos. Então o mosquito, ele é como é que você fala? Da evolução. Era o orgulho do Dark. É uma cena de evolução, ele se adaptou de uma maneira muito boa. É muito difícil a gente combater, e por isso que a gente precisa. só esclarecendo, não é o Darwin secretário da série. Da evolução. E você vê, ao mesmo tempo que ela dificulta, o mosquito trantor também facilita, porque ele não se prolifera em lagos, por exemplo, já ajuda, porque se ele ficasse ou na floresta, daí não peguei um quadro desse, ele foca dentro da cidade e ele foca na água limpa. Não é necessariamente limpinha, mas isso teoricamente facilitaria, porque ele sabe onde o vetor está e sabe onde ele prolifera. A gente consegue eliminar esse vetor. Porque se ele fosse com outras espécies, com o mesmo outro Aedes, que consegue proliferar dentro que ele mata, aí seria quase impossível a gente combater. Então, ele dificulta por um lado, como o Fernando colocou, mas ele também facilita, porque a gente sabe onde ele está e sabe que vai eliminar a pessoa de conseguir provar as coisas todo mundo. Essa questão da abordagem, de estar sempre tratando caso a caso e tal, também entra no trabalho de comunicação que a gente está fazendo, gente, porque assim, a campanha, ela consiste, além do trabalho de rotina e permanente das nós, a gente está espalhando pela cidade toda essa questão do cartaz do combate à dengue, e sendo bem enfático, porque a dengue mata. Então, às vezes você está no semáforo, o carro está parado e um dos nossos anúncios da prefeitura, seja num ponto de ônibus, no bus door ou num painel eletrônico que você tem no trânsito ali, vai aparecer ali o mosquito da dengue, vermelhinho, não sei o que, para exatamente trazer esse alerta para você não esquecer. Você olha e fala, tá aqui. É no chuveiro e no trânsito, né? Que às vezes a gente fica refletindo sobre a vida, né? E aí você vai olhar ali e vai lembrar. Então, esse é um importante trabalho também que a comunicação da Prefeitura de Sorocaba está fazendo para que você não esqueça da sua conscientização. Exatamente, a comunicação é essencial, por isso que a gente fala, né? Repete anualmente, faz as campanhas, os agentes ali comunicando pessoalmente, é necessário, né? E uma coisa que o Felipe falou aqui, ainda bem que eles não se proliferam em rios, em lagos, senão de fato aí, meu amigo, aí ia ser, ia ficar difícil pra gente sobreviver, ia ser um mosquitinho, né, Bruno? Sabe que eu fiquei pensando que os gatinhos agora, você tem recipientes ali que fica agitando a aguinha ali. Porque o gato parece que ele tem uma predileção por água mais fresquinha, geladinha e tal. Isso ajuda ou não? Não vai contribuir não. Porque tem o lance da água parada, né? Se ele tiver ali igual uma fonte, a fonte tem uma circulação de água também. Ela cai e sai a água dali, mas, como eu disse,
ela deposita na parede. Tá. Não é um impeditivo, então. Não é impeditivo. Tem que sempre trocar a mesa do animal ali, independente se ela está Então circulando. não é a movimentação da água, né? Se ela está ali parada, algum postinho ali, pode se tornar um criador. Então, gente, não adianta. Se você tiver mesmo com um movimentador, uma fontezinha pra ficar... Não, tem que trocar. E troca água no bichinho, né? Lógico. Dá uma rebatinha. Não, tem água fresca também, você joga água fresca. Não Exatamente. tomar água. Bom, Fernando, a gente está falando aqui, né, de às vezes algumas dificuldades, enfim e tal, mas tem aquele cidadão que colabora, que permite, né, a entrada, que é consciente e tudo mais. E esse cidadão consciente, ele também acaba sofrendo às vezes, porque ele fala, eu pude demais aqui. Vamos lá, eu sou o cidadão consciente, o Bruno, eu sou o que não cuido, eu sou terrível, terrível. Deixa a água parada. E aí eu olho lá e vejo o Bruno lá, falo, meu Deus, são os criadores lá, e o que eu faço? O cidadão às vezes fica com medo, né, de ligar e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma comunicação para que ele possa fazer uma denúncia? É anônimo? Ele vai ter que se apresentar? Fala um pouco para nós sobre isso. Não, sim, tem o canal, né, a Central de Atendimento da Prefeitura. Hoje você tem várias maneiras de fazer essa solicitação, né, essa denúncia anônima. A gente não vai falar para alguém que foi você que fez, Porque é mantido. Porque por mais que Vai estragar a relação da exatamente, entendeu? Então, ele recebe as cartas para mim, entrega, senão ele vai ficar bravo comigo. E entregue mais para cá. Suas encomendas não. Pode ficar tranquilo. Quando ia no linha direta, né, sua identidade é metida no mais então ninguém vai falar. Você tem que fazer o cadastro na central. Você precisa dos dados, até porque você cria uma conta e você pode acompanhar essa solicitação. Se nós fomos ou fomos cobrar da gente, de novo. Geralmente você toca por aí, você acompanha. Então você acompanha. Isso é importante. Mas pode fazer hoje, você pode fazer pelo WhatsApp, por telefone, pelo 56, pelo site da prefeitura, pela casa do cidadão. Você achou que tem ali, você percebeu, olha, aquela vizinha, ela jogou uns pneus no fundo lá, não vi, ela segue mais com esses pneus. Eu acho que ela está com esses pneus. Ouviu mesmo? Pode fazer a solicitação que a gente envia uma equipe lá para fazer essa verificação. Certo. Você falou do cadastro, né? Esse cadastro é com as minhas informações e o denunciante, no caso? Isso, esse cadastro, você faz um primeiro cadastro. Para fazer, se você não tem você nunca fez bem uma solicitação, você faz o cadastro para você poder abrir essa conta. Certo. Aí quando for fazer a solicitação, sempre passar os dados do reclamado, de quem que você quer que nós visitemos. Tá. Entendeu? Tá, o meu vizinho está aí, deixou um monte de recicláveis fora, ele mora no 19, é rua tal, número 19. Então você sempre está do local que... Porque a gente sabe que essa abordagem ela é primeiro amistosa, profissional, ela é objetiva. Depois, porque como é uma questão coletiva, aí se o cara vai lá, ele cria uma resistência, vocês sabem que tem, que receberam de repente uma foto ali, uma denúncia já, uma prova, né, de que ele tem um criador ali. Aí, em última instância, precisa do apoio da GCM, porque é importante que a população também tenha consciência de que se ele vai prejudicar o outro ali, não fica impune, ele tem o direito à privacidade, que vocês, né, aceitam ou não, mas também existe um meio coletivo, né? Sim, sim. Como você falou, antigamente a gente usava o termo de saúde coletiva, e de fato, né? Então, como já disse, que ele disse, o intuito não é. E é deixar claro para o municipal, a gente está aqui para resolver. Nós temos até uma ferramenta e, no caso, as pessoas não tiverem condições e avaliar tecnicamente, temos até maneiras de retirar desse material em situações, mas esse material é de competência do município para ser retirado. Mas a gente conversa, faz o diálogo, Facilita. dá um prazo, não é um prazo desumano, é algo totalmente Você factível. tem 2 minutos aí. Vai dar um pastel aí. Mas assim vai logo. Exatamente. Certo. É assim, tem coisas que nem o Felipe disse que não é escrevido lá, o estado de mensuração, mas todos os nossos agentes, eles andam eles carregam um larvicida. Então, por exemplo, ali, se é um número muito grande de objetos, não conseguir examinar na hora, eles fazem um tratamento. Todo o período ali vai estar seguro. O larvicida vai agir pelo período, até o retorno dessa equipe. Então é tudo explicado,
tudo feito para sanar o problema. Não tem nada que para gerar multa, não, nada disso. É para resolver o problema conforme diretrizes de saúde pública mesmo. Felipe, no caso dessa denúncia, a equipe, ela chega e ela fala para o reclamado que é uma denúncia ou a abordagem é normal? Ah, legal. Depende da situação, normalmente não. Normalmente ele vai tratar com uma visita normal, mas se houver alguma resistência, ele pode formar uma denúncia, então a gente precisa verificar, a pessoa pode falar, não tem nada de errado na minha casa. Então ele vai falar, então, eu só preciso confirmar, só não me permitindo realizar a visita, a gente vai dar como não procedente e se encerra dele. Mas se a pessoa negar lá a visita, aí não tem como saber quem é procedente aquilo. Uma outra situação também que é comum acontecer na rua, como você citou, você cuida, ele não. Muitas vezes o munícipe acaba tratando um pouco mal a gente, porque ele recebe, mas o vizinho nunca recebeu. E aí ele não quer mais com a gente na casa dele, porque ele não conforma com aquilo. E aí ele fala, não, mas o vizinho, eu sei que tem isso, vocês visam, eu vou lá, vocês documentam. Nessa primeira visita, esse agente, ele não tem esse poder que o fiscal tem de gerar uma intimação, pedir solicitação na GCM. Então, esse primeiro agente, ele quer verificar todos os imóveis. Certo. Infelizmente, se a pessoa nega a visita, o máximo que naquele momento ele pode fazer é marcar com uma casa fechada. Mas isso não vai, ele pode abrir o que a gente chama de uma REC. Se ele puder visualizar alguma coisa que ele realmente encontre, um acúmulo exacerbado de material naquele quintal, ele vai gerar essa REC, que vai gerar uma segunda visita, que pode vir a cair na nova fiscal e chegar na situação que a gente vai precisar forçar uma entrada. Mas, por isso, essa situação, que às vezes o município fica inconformado. Pô, aí para baixo tá a empresa, tá fechada há tantos anos, vocês nunca entram. Esse agente, nesse momento, ele não pode. Mas pode ter certeza que ele vai gerar um documento, vai ser passado para fiscalização e a gente vai sim tentar entrar naquele imóvel. E às vezes tem imóveis que estão fechados há um tempão, mas já tem multa, que é o máximo que a gente pode fazer, gerar atuação. Não é o que a gente quer, mas aquele imóvel já está autuado, e a multa é reincidente, ela dobra, etc e tal. Mas entenda que essa primeira visita, o que a gente pode fazer é solicitar a entrada. Certo. Mas Sim. E o município deixa ele entrar e ele pode fazer a solicitação também a central de atendimento também. Além das ações casa a casa, vocês também têm ações educativas que vocês realizam no centro, levam, né, um toldinho ali com algumas coisas. Como é que funciona isso daí? É assim, a gente tem as ações, a gente costuma falar que não são nós, todas as ações são educacionais. Quando a gente faz uma visita ao imóvel, é uma ação educacional. Eu estou ali orientando você como você deve manter o seu imóvel para que ele fique isento de situações que proliferam mosquitos, que proliferam outros animais. E daí a gente tem as ações educacionais coletivas. São palestras, exposições, rodas de conversa, enfim. Sendo do setor público ou privado, é só solicitar para a gente, enviar um e-mail para nós, ou abrir uma solicitação na central de atendimento. Você tem uma indústria, uma escola, pode solicitar pela central de atendimento, realizar uma palestra, uma exposição, que a gente aborda uma data, um horário, e enviamos uma equipe para fazer. Informativos, Tem os informativos, tem um corpo técnico eficiente, competente para fazer essas atividades, né? Pode ser por e-mail também, zoonoses@sp.gov.br. Pode mandar por e-mail, que a gente tem, pessoal, as empresas enviam, principalmente na semana da CIPAT. Nós temos a CIPAT aqui, então, em prevenção de acidentes. Pode enviar um técnico fazer palestra, nós enviamos. Condomínio, às vezes o síndico solicita, enviamos uma equipe lá, a exposição, o pessoal dos parques, às vezes solicita uma exposição das zoonoses, enviamos o pessoal com material didático, assim, bem ilustrativo, principalmente dos vereadores, do que evitar. E sim, a gente faz todas essas ações, além das midiáticas, colaboração sempre com a SECOM, entrevistas, divulgação, redes sociais, campanhas nas redes sociais, o podcast. Então, a gente realiza essas ações e é muito simples solicitar também. A gente... E acho que de todos esses, o podcast... Esse é Prime, né? É isso aí, você que está nos assistindo aí,
Então você está vendo que a zoonose ela pode estar em vários lugares. Você que é condômino, você que é empresário, né? Pode solicitar de repente aí com a zoonose para levar uma equipe aí para levar mais conscientização para todos que estão à sua volta. Bom, estamos chegando aqui aos finalmente do nosso programa, mas antes eu queria fazer uma pergunta aqui, daí o Fernando, acredito que o Felipe também pode nos falar um pouquinho sobre isso, de uma maneira mais geral aí, como que o cidadão pode fazer para colaborar, né, com vocês na prevenção aí a dengue, enfim, para poder estar mais receptivo para nossa cidade ter o menor número possível, né, Bruno? Noticiar o mínimo possível isso, né? É que uma vez por semana, como eu disse, né, o ciclo de mosquito meta é 12, 10 dias. Uma vez por semana, isso é a cada 7 dias, você fazendo a vistoria no seu imóvel, qualquer tipo de criador ou de recipiente que possa se tornar um criador, possa estar acumulando água, elimine, retire. Você olhou a sua calha, ali choveu, ela está embarrigada, está pingando por algum dia, algumas horas ali. Faça a verificação, nivela ela da maneira correta, a caixa d'água, verifica, está uma questão de saúde, para não se contaminar. Veja se ela está bem fechada, sem nenhuma fresta, que é importante para que o mosquito não entre. Uma vez por semana, fazer essa vistoria, né? E autorize a entrada dos nossos agentes. É uma função importantíssima, né? Como funcionários, como órgão da saúde, eu costumo falar que teve a pandemia, nós passamos por uma pandemia aí, nós não paramos nem um dia na rádio. Então, dentro de algumas regras que foram criadas naquele momento, né, de aproximação, de convivência, a gente continuou trabalhando todo dia, dada a importância que é. Tinha Covid que a dengue parou. Exatamente. Exatamente, né? Mas é uma boa detecção, Exatamente. Fernando. Não, depois você vai ter que explicar. Eu vou explicar. Fernando. Mas não é nada. Não, perfeito. Não é um plot twist. Na pandemia a gente teve um reflexo positivo por causa das pessoas estarem em casa ou isso não mudou? Olha, pelo aumento de casos que a gente tem, isso não mudou. Dado que, segundo informações do Ministério, e é fato mesmo, cerca de entre 70% e 80%, né, dos criadores estão nas residências. Sim. Então isso não quer dizer que porque o pessoa está em casa, ela vai estar cuidando. Exato. Porque ela larga, vai trabalhar. Perfeito. A relação humana segue a mesma, né? Essa nossa vida moderna é muito dinâmica, né? Nós temos vários compromissos. Então a pessoa acaba deixando esse plano. Mas é muito importante. Então, depois da pandemia, nós tivemos, como eu disse, 2 anos aí de transmissão intensa. Então, é um alerta para verificarmos os nossos logs. Todo mundo, uma vez por semana, nós somos responsáveis por tudo nosso, por manutenção e pela cuidado sanitária também, né? Verificar se está tudo certinho e tal. Exatamente isso aí. Bruno, é contigo. Bom, queria agradecer a presença de vocês, né, para falar sobre esse tema tão importante que não vai ser a última vez. Exatamente. Então, ano que vem a gente vai falar de novo de dengue e já te dando spoiler, por quê? Porque é um assunto recorrente, a gente tem que bater sempre na tecla dessa prevenção, dessa atenção. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, né, parabenizar pelo trabalho. Eu vou passar aqui para vocês fazerem as considerações finais, deixar um recado para a população. Aí vocês olham para aquela câmera ali que é de vocês, para fazer esse convite, né, para a população. Mas antes, Ratão, por que Ratão? Não é nada assim muito elaborado, não é nada muito. Tem uma carinha de Ratão, né? Não é, pode até ter, pode ser coincidência, mas não é. Quando nós entramos, entrei em 2000 e entramos, muita gente subiu na época, eram muitos agentes novos, né? E eu fiquei um tempo nessa época, né? Um tempo no combate à dengue, e logo começou a surgir algumas solicitações de rato, começou a aparecer. Aí foi formada uma equipe lá de controle de roedores. O rato dele tá no rato, é o ratão. O pessoal tá Você absorveu as violências, né? o pessoal do combate à dengue e eu estava ali fazendo o combate ao ratão. Que alívio poder chamar ele de Ratão. Você vai chamar ele aqui. Não é nada, pode chamar. Se me encontrar pela rua, pode chamar de ratão, não tem problema ali. Perfeito. Considerações finais e um recado aí para a população e depois a gente passa a conferir. É frisar novamente a importância de realizar a vistoria na residência pelo menos uma vez por semana, para que ela fique livre de qualquer tipo de criador de mosquito
E como o Felipe falou, receber os agentes, eles estão devidamente identificados, com crachá, pode ligar para a zoonose, caso de dúvida, 3229-7333. Eles têm, o pessoal da visita de rotina, do controle de criadouros, eles têm um coordenador de campo, pode solicitar a presença desse criador, e qualquer dúvida, tiver alguma solicitação para fazer, é só entrar em contato com a central de atendimento. E muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. E eu vou sempre bater na tecla, defender o trabalho do agente, né? Que não é um trabalho fácil, é um trabalho repetitivo, ainda mais nesse período de muito calor, muito sol. Então, leve isso em consideração, tenha paciência, pare um pouquinho o que você está fazendo, receba o nosso profissional, ele foi treinado. Ele vai fazer a sua atada, você vai voltar a sua fazenda, ele ainda vai ter muitas tadas para bater, e nesse sol é complicado, então valorize sempre o trabalho do agente de campo. Eles são a cara, literalmente, da zoonose. Eles recebem pancada pela zoonose, recebem pancada por tudo que a prefeitura, que aquele morador entende que não atendeu ele, é ele que vai receber essa pancada. Então, sempre receba com atenção, tenha um carinho com a gente, o trabalho dele não é fácil. E eles são a parte mais importante no combate a todas as arboviroses, a dengue em especial. Então, a minha defesa é sempre no tratar com a gente, ter essa paciência e sempre receber o agente, principalmente fazer aquilo que lhe orientar. Parabéns pra vocês, esse pessoal que tá na bunda da lança. Se vocês são a base, né? Se não for, os agentes não têm trabalho. Eu digo que se não fossem os agentes, o pessoal fala, nossa, mas vocês não estão fazendo nada, teve tantos mil casos de dengue. Então eu garanto para você que se não fosse eles, teriam muitos mais. Exatamente. Então eles salvam vidas também. Isso aí. Excelente. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Mais uma reunião, né? Mais uma juntos aqui. E claro, muito obrigado a você, carinho da nossa audiência. Aliás, o podcast não existiria se não fosse você, não faria sentido nenhum. Então, se inscreve no nosso canal, compartilhe a informação com o máximo de pessoas. Esse foi mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Permitindo Deus, nos encontramos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.